Quando a gente fala de sistema cardiovascular, sempre vale a pena tocar em alguns assuntos especiais. Vamos falar deles aqui com calma. 4 mini assuntos para a gente fechar melhor a ideia da circulação humana, do sistema cardiovascular humano, tá legal? Primeira coisa, olha só. O coração é formado principalmente por tecido muscular estriado cardíaco. Então, como qualquer tecido muscular, tem capacidade de contração e relaxamento. A contratibilidade é fundamental para que o coração possa se movimentar, beleza? Para ter contração e relaxamento. E a contração e relaxamento cardíacos acaba recebendo um nome especial. Quando eu falo de contração do músculo cardíaco, contração do miocárdio, estou falando de uma sístole cardíaca. Então, a sístole cardíaca nada mais é do que o movimento de contração da musculatura cardíaca. Quando eu falo de relaxamento do músculo cardíaco, o relaxamento do músculo cardíaco também ganha nome especial. É a diástole do músculo cardíaco. Então você já sabe, né? Nós temos uma sístole atrial que leva a uma diástole ventricular. Por quê? Porque enquanto o átrio está cheio de sangue e ele se comprime em sístole, ele vai jogar esse sangue para o ventrículo, que vai ter que sofrer diástole, relaxar. Aí o ventrículo sofre sístole, joga sangue para a artéria e permite a diástole cardíaca, a diástole atrial. Quando o átrio entrar em diástole de novo, vai trazer sangue das veias para ele. Então vamos lá. Átrio cheio de sangue, sofreu sístole, empurrou o sangue para o ventrículo que sofreu diástole. Aí o ventrículo sofreu sístole, empurrou o sangue para a artéria e o átrio sofreu diástole recebendo sangue de novo. E essa contração ritmada é que faz o seu batimento do coração. Belezinha? Logo abaixo, no segundo momento que aparece no quadro, você vê falando assim, né? Batimento cardíaco. Pô, mas o que é o batimento cardíaco? Contração e relaxamento. Tum-dum, tum-dum, tum-dum. E é exatamente isso que eu falei com você agora. Se eu te pedir para fazer uma onomatopeia do batimento cardíaco, vai vir um tum-dum, 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 ritmado, né? Mas você já viu alguma vez ultrassom de mulher grávida? Você vendo uma mulher lá com seu lindo barrigão, ouvindo aquele ultrassom bacana, ouvindo o batimento do coração. E quando você ouve no ultrassom os batimentos do coração, você não ouve tum-tum, tum-tum, tum-tum. Você ouve um som esquisito que é lub-dub, lub-dub, lub-dub. Mas que lub-dub é esse? Que doideira é essa, Rangel? É bem simples. O lub e o dub, na verdade, não é contração e relaxamento do coração, não. É a passagem de sangue com fechamento posterior das válvulas cardíacas e arteriais. Como assim? Quando o sangue passa do ventrículo, quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, ele sempre atravessa válvulas. As válvulas atrioventriculares, direita e esquerda. A válvula, ao contrário, né? Não, tá certinho. Válvula atrioventricular, direita e esquerda. A válvula atrioventricular direita também é chamada de válvula tricúspide. A válvula atrioventricular esquerda é a válvula bicúspide. Quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, as válvulas atrioventriculares deixam o sangue passar e se fecham. Esse primeiro fechar que você ouve é o lube. Então, esse lube aqui, ele é causado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Primeiro tum que você ouve do coração. E o segundo? São duas válvulas, Rangel. Então, um para cada válvula? Não. O primeiro lube, o primeiro bolinha aqui, ó, lube, é no fechamento das duas válvulas ao mesmo tempo. E o segundo? Quando o ventrículo sofre sístole e empurra sangue para a artéria, na entrada da artéria tem duas válvulas, as válvulas semilunares. Válvula semilunar aórtica, na artéria aorta, e válvula semilunar pulmonar, na artéria pulmonar. Então, quando o sangue passa por essas válvulas e elas se fecham, você ouve o segundo barulho do coração, que é o dub. O dub nada mais é do que o barulho que você ouve quando ocorre o fechamento das válvulas semilunares. Aquelas válvulas que ficam na entrada das artérias, impedindo o refluxo do sangue
da artéria para o ventrículo. Então, lub-dub, lub-dub, lub-dub. Primeiro loop, válvulas atrioventriculares fechadas. Segundo o dub, válvulas semilunares fechadas com a passagem do sangue. Daí não o batimento cardíaco, né? Que o barulho que você ouve não é do batimento cardíaco, e sim do fechamento das válvulas que existem no coração e na entrada das artérias. Belezinha? Mais um item importante para a gente citar quando a gente fala de sistema cardiovascular. A pressão arterial. Vou verificar minha pressão, vou medir minha pressão. Quando você mede sua pressão, você mede a pressão da artéria, do sangue que passa pela artéria. Por quê? Porque as artérias saem do coração. E quando o coração sofre sístole, ele empurra o sangue para a artéria e, ao empurrar, a parede da artéria é dilatada. Então, ela tem que segurar essa dilatação para evitar que ela se rompa e tenha um colapso, né? Então, na verdade, quando o sangue é empurrado do coração para a artéria, vai causar uma pressão forte na parede da artéria. Essa pressão é chamada de pressão máxima ou pressão sistólica. Pressão sistólica. De sístole, né? Para ficar mais bonitinho. A pressão de sístole faz a artéria dilatar e isso é medido por uma coluna de mercúrio. Hoje em dia não, né? Angela tem aparelho de pressão em casa, o meu é digital, beleza. Mas os primeiros aparelhos de mercúrio utilizados aparelhos de pressão utilizados usavam colunas de mercúrio parecidas com o termômetro. Você bota um termômetro embaixo da sua axila, tudo bem que agora está em moda o termômetro de testa, né? Mas aquele analógico clássico de mercúrio, você botava embaixo da sua axila, o calor da sua axila fazia o mercúrio dilatar, a dilatação dele subia numa coluna que você via a marcação e via a sua temperatura. A mesma coisa acontecia com a pressão. Botar aquela bolsa bonita aqui no braço, infla a bolsa pressionando o braço, quando o coração se contrai e joga o sangue, a artéria dilata, você vai sentir a pressão máxima sobre ela. A pressão máxima fazia a coluna de mercúrio variar até 120 milímetros de mercúrio. A pressão máxima que o coração deve exercer sobre sua artéria quando você está com a pressão arterial ajustadinha. Em compensação, quando rola sístole, o sangue vai com menos força para a artéria, empurrando a artéria com menor pressão. Essa é a pressão mínima que você mediu. É a pressão da diástole. A pressão diastólica, ou pressão mínima, ela deve variar dentro da normalidade até 80 milímetros de mercúrio. Então, quando você fala, minha pressão está 12 por 8, na verdade, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Mas, Angel, por que nós chamamos 12 por 8, então? Está só simplificando, né? 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, a 120 é o máximo de pressão que o sangue deve exercer da sua artéria quando o coração sofre sístole, e 80 é o mínimo de pressão, ou o máximo de pressão, na verdade, que a sua artéria deve sofrer quando o coração está em diástole. Hoje em dia, a Sociedade de Cardiologia dos Estados Unidos, ela coloca como valor 12 por 8, 120 por 80, um valor limítrofe da boa pressão. Está no limite de ficar ruim, tá? Então 120 por 80, sua pressão está no limitinho. Um pouquinho abaixo é o ideal da sua pressão arterial. Beleza? Tranquilinho? Gente, deixa eu ver como estão as coisas aqui da gravação, se está tudo bonitinho. Nosso tempo ainda existe, deixa eu continuar. Olha só, e última curiosidade que eu queria falar com vocês, sobre as válvulas venosas. Como assim? O sangue da artéria, ele é impulsionado pela sístole cardíaca e vai seguindo para o teu corpo, mantendo mais ou menos a pressão. Como? Redução de calibre de vaso. Princípio físico. Você tem um cano de água levando água para sua casa com esse diâmetro. Aí quando chega na sua casa, você quer que suba contra a gravidade. O que você faz? Uma redução no vaso. Você diminui o diâmetro do vaso, diminui o calibre. Isso vai fazer a pressão ser exercida com força e a água subir contra a gravidade. Você vai evitar usar uma bomba, por exemplo. É óbvio que tem um limite de altura para subir. É óbvio que a pressão exercida não vai ser alta, grande o suficiente para subir sem tamanho. Tem um limite, né? Mas as artérias têm uma redução semelhante a esse exemplo do cano, trazendo sangue para as partes mais longínquas em relação ao seu corpo do coração. Só que para trazer o sangue de volta, o sangue vem em veias. E as veias vão aumentando de calibre.
As veias vêm da junção de capilares que formam vênulas que vão aumentando o calibre, se juntando para voltar ao coração. Então, as veias, com aumento de calibre, têm o sangue cada vez com pressão menor. Para manter a velocidade de transporte de sangue, já que a pressão não é tão alta, existem alguns sistemas que ajudam o nosso corpo. Por exemplo, a sua inspiração. Quando você inspira, você aumenta o volume do tórax, isso acaba puxando o sangue para o tórax. Ajuda você. Sua musculatura, seu movimento do músculo esquelético, que no movimento de contração e relaxamento, acaba comprimindo as veias e auxiliando o sangue a retornar em direção ao coração. E por último, e talvez mais importante, um sistema de válvulas venosas, válvulas essas que aparecem aqui em preto pra gente, ó. Então aqui as válvulas venosas, que como as válvulas que nós já falamos do sistema cardiovascular, tem como função principal evitar refluxo de sangue, né? Aqui em azul eu desenhei uma veia nossa, uma veia. Cobrindo a veia, ou envolvendo a veia, né? Quando eu chamei de veia, na verdade, essa parte azul mais interna é o endotélio, a camada mais para dentro do vaso, né? Em contato com o sangue. O cara vermelho aqui é a nossa túnica média. E essa túnica média é rica em músculo liso. Não sei se você lembra, mas a musculatura lisa, ela tem contração involuntária e lenta. Mas essa contração é fundamental. Por quê? Porque a musculatura lisa vai se contrair. Quando o músculo liso contrair, ele acaba empurrando o sangue pela válvula venosa. Nossa, a seta ficou muito torta. Pela válvula venosa até a próxima câmara da veia. Então contrai a musculatura lisa, o sangue passa pela válvula e chega à próxima câmara. E o que acontece com essa válvula, Rangel? Essa válvula se fecha. Então ocorre um movimento mais ou menos assim. Músculo liso se contrai, o sangue passa, a válvula fecha. Então contrai, passa, fecha. Contrai, passa, fecha. Contrai, passa, fecha. Contrai, passa, fecha. O sangue vai voltando, vai retornando para o seu coração, para os seus átrios cardíacos. Com a contração da musculatura lisa, o sangue passa pela válvula venosa que, ao se fechar, impede o refluxo, fazendo com que o sangue se desloque unidirecionalmente pelas veias em direção ao seu coração. Veias sempre levam sangue do corpo todo, inclusive os pulmões, para o nosso lindo coração, desembocando nos átrios, certo? Quando essas válvulas venosas têm um defeito, elas podem se fechar constantemente ou permanentemente, formando um processo chamado de variz, as varizes, né? Que quando uma pessoa que vai tratar varizes vai a um angiologista, o angiologista costuma colocar um vasodilatador muito potente ou jogar um líquido que faça o vaso dilatar com bastante violência. Quando o vaso dilatar muito, a veia pode acabar se soltando, desculpa, não a veia, a válvula pode acabar se soltando e voltar a funcionar. Então, uma infiltração que você deve ter ouvido falar alguma vez, feita por um angiologista em uma variz, nas varizes, tem como função o retorno do funcionamento da válvula venosa para que aquele vaso de ressecado que estava volte a ter uma circulação normal. Belezinha? Essas são as 4 características especiais que eu queria falar da nossa circulação para você fechar a parte de circulação em humanos. Beleza? Aproveita aí, tira aquele print bacana e não deixe de passar limpo não no seu caderno. O modelo passou sem querer aqui, ó. Dedinho passando. Valeu, galera. Aquele abraço aí. Bons estudos.